Olá, gente! Então, eu já fiz alguns vídeos para esse canal falando da questão da taxa de juros do Banco Central, né? Por que o ataque do Lula ao Banco Central por conta da taxa de juros é só para realmente culpar alguém por alguma coisa, né? Que não esteja ligado ao governo dele, né? Porque a gente sabe que durante os governos petistas a taxa de juros sempre foi muito elevada, né? A níveis aí 2 dígitos, né? A mais de 10%, sempre foi alto, né? O Brasil sempre teve taxa de juros alta, né? E isso nunca foi um problema, mas agora é um problema, né? Mas agora tem um detalhe, o mundo inteiro está começando a subir a taxa de juros, hein? Fed sobe os juros dos Estados Unidos em 0,25 ponto percentual. Né? Agora a taxa de juros dos Estados Unidos já está a 5%, que é horrível para o Brasil justamente porque se a taxa de juros dos Estados Unidos está alta, a do Brasil não tem como ficar baixa. Né? Se o Brasil botar uma taxa de juros, sei lá, 8%, o Lula chega lá, vou abaixar a taxa de juros na canetada para 8%. Acabou, o Brasil já era, a inflação vai explodir, né? Ninguém vai querer investir, já ninguém quer investir mesmo no Brasil, né? Que é o louco que quer investir no Brasil. Você pega 5% dos Estados Unidos, 13,25%, 13,75% do Brasil, o cara vai investir nos Estados Unidos, é um estado teoricamente mais respeitável, né? Eles vão realmente pagar, né, o que eles devem, teoricamente, né? Os investidores podem imaginar, mas óbvio. Se você tem dúvida se os Estados Unidos vai pagar, você nunca investiria no Brasil, né? Porque aí você teria certeza que o Brasil não vai pagar, né? Novo intervalo para o referencial de juros está na faixa de 4,75% a 5%. Na divulgação, o Banco Central norte-americano citou a turbulência que atingiu o sistema bancário do país, né? E isso aí não vai parar por aí, até porque se o Fed está aumentando a taxa de juros, né, dessa forma, vai continuar tendo quebradeira, porque o grande problema era a taxa de juros muito baixa nos Estados Unidos. Né? Muita gente fez negócios com a taxa de juros quando ela estava baixa, agora com essa subida, realmente é aquilo. Né? Também é uma forma de combater a inflação, né? Porque agora, com essa quebradeira que está tendo nos Estados Unidos, o Fed vai imprimir dinheiro. Então, com essa impressão de dinheiro para salvar os bancos, vai aumentar a inflação, então eles aumentam um pouco a taxa de juros para conter essa inflação, né? Estados fazem isso mesmo, né? Já expliquei isso em outros vídeos, né? Por que o próprio Brasil fazia isso nos governos petistas, né? O próprio Banco Central do Brasil fazia isso nos governos petistas, só que durante o último mandato da Dilma, a gente tinha inflação alta e juros altos, né? Então, assim, foi uma desgraça completa. Então, o problema é a inflação alta. Né? Os juros altos no Brasil a gente sempre teve. Né? O Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, aumentou as taxas de juros do país nesta quarta-feira para uma faixa de 4,75% a 5%, uma alta de 0,25 ponto percentual. O resultado está dentro das expectativas do mercado. Na divulgação, o Fed citou a turbulência que atingiu o sistema bancário norte-americano com a quebra dos bancos médios, Silicon Valley Bank e Signature Bank, além da crise enfrentada pelo First Republic Bank, que recebeu socorro bilionário de outros 11 bancos. O sistema bancário dos Estados Unidos é sólido e resiliente. Se fosse tão sólido, não ia precisar de resgates, né? Acontecimentos recentes devem resultar em condições de crédito mais restritivas para famílias e empresas e pesar na atividade econômica, nas contrações e na inflação. A extensão desses efeitos é incerta. O comitê permanece altamente atento aos riscos de inflação. Falei? Disse o comunicado do Banco Central norte-americano. Eles estão querendo conter a inflação, né? É basicamente isso, né? Que vai ter impressão de dinheiro, vai ter emissão de moeda. Então agora eles querem basicamente tentar controlar a inflação, subindo um pouco mais a taxa de juros. Agora, vocês acreditam mesmo que o Brasil ia conseguir sobreviver reduzindo a taxa de juros? Não consegue sobreviver. Então esse que é o grande problema, né? Que o Lula e a sua trupe de idiotas não conseguem entender.
Não é porque a taxa de juros está alta que porque o Banco Central é malvadão. Não, porque a realidade mostra que se baixar um pouco vai ter mais inflação. E a inflação alta é ruim para todo mundo, né? É ruim, é óbvio, é ruim, digamos assim, para o coletivo da sociedade no todo, né? Mas, óbvio, para quem recebe primeiro essa impressão de dinheiro não é tão ruim. Mas aí que tá. O Lula quer gastar muito. Ele quer diminuir a taxa de juros. Ele quer expandir a base monetária. O mundo não vive mais nessa situação. Não vive mais nisso, né? Muito pelo contrário, agora está em retração. Então é realmente aquilo, né? O Lula fazendo tudo de errado, né? Economicamente, óbvio, a gente sabia que ele ia fazer tudo de errado, mas ele mesmo está se sabotando, na verdade, que o governo dele está tão ruim já no terceiro mês que realmente a gente pode, em menos tempo do que o próprio Paulo Guedes falou, a gente pode se tornar uma Argentina com inflação a mais de 100% por mês, se não me engano, né? Ou ano, acho que é o ano, né? A decisão destacou que a inflação do país segue elevada, com o emprego em alta e em ritmo robusto. O Federal Reserve sinalizou ainda que pode seguir com um arroxo monetário nas próximas decisões sobre os juros. O comitê antecipa que algum endurecimento adicional na política pode ser apropriado para atingir uma postura de política monetária que seja suficientemente restritiva para retornar a inflação para 2% ao longo do tempo. Será que vão conseguir com um monte de impressão de dinheiro, né? Olha, o que é mais absurdo é que a taxa de juros dos Estados Unidos lá em 2020, no início da pandemia, era 0,25%. Então, olha essa taxa de juros, cara, 0,25%. Agora com 5%, vocês acham mesmo que o cara vai querer investir no Brasil, né? Ela só começou a aumentar em 2022, né? Justamente quando teve o estouro da guerra lá da Rússia e Ucrânia e os efeitos da pandemia, né? Da ditadura sanitária, né? Então é uma curva crescente para cima, né? Taxa básica de juros dos Estados Unidos em basicamente aí um ano subiu 5%, né? Basicamente, né? Quase isso. Para vocês terem uma ideia, o Brasil chegou a ter uma taxa de juros de 2%, né, no início da pandemia. Então, é isso que é loucura, né? Enfim, né? Quem é que investia aqui, né? Mas enfim, vamos. A notícia acho que acabou aqui, né? Vamos ver, não. Para o economista-chefe da análise econômica André Galhardo, o ciclo de alta se encerrou e o tom adotado pela autoridade norte-americana faz parte de uma retórica. O Fed precisa passar uma imagem de que ele está comprometido em diminuir a inflação, ou seja, ele precisa mostrar que não vai ser transigente com uma inflação muito além do que está previsto na meta, diz. Não deve vir mais ajuste. Claro que o cenário pode mudar, mas hoje acredito que o ciclo se encerrou. Será? Essa recuperação de bancos vai causar mais inflação, viu? Óbvio, a gente sabe que esses analistas aí econômicos do Brasil, eles não manjam de nada, né? Mas a verdade é que o Fed, ele vai salvar os bancos, e é muita salvação de bancos que vai ter. Se eles salvarem muitos bancos, vai ter muita emissão de moeda, e é aí que acontece a inflação, né? É justamente isso que dá a inflação, né? E aí, o que vai acontecer? Eles vão ter que aumentar de novo a taxa de juros, pode ser que não se encerre, né? Combate à inflação. O Banco Central norte-americano vem aplicando altas sucessivas na taxa básica de juros para conter a alta da inflação no país. Em termos simples, o arroxo monetário é uma forma de dificultar o acesso ao crédito, desaquecer a atividade econômica e assim incentivar a queda nos preços. O objetivo do Fed é aplicar uma política monetária que reduza a inflação à casa dos 2%, marca que não é atingida desde fevereiro de 2021, quando chegou a 1,7%, no acumulado em 12 meses. Desde então foram sucessivas altas na inflação, atualmente na casa dos 6%, e consequentemente na taxa de juros que vem uma crescente desde março de 2022, exatamente. Aí havia elevado também, na última divulgação em fevereiro, o Banco Central dos Estados Unidos havia elevado o referencial da taxa de juros em
0,25 ponto percentual, para o intervalo de 4,5% a 4,75% ao ano, né? Então, já dando sinais de desaceleração no avanço dos juros no país, será? Vai depender disso aí, né? Exatamente, a alta de juros nos Estados Unidos tende a se refletir em alta na cotação do dólar no Brasil, uma vez que a saída da moeda do país, com o objetivo de buscar a melhor remuneração lá fora. Por isso que eu falei, é justamente por isso que eu falei que quando os Estados Unidos sobem muito assim a taxa de juros, os juros no Brasil ficam com problema, né? Porque como é que você vai diminuir os juros no Brasil? Como é que você vai diminuir os juros no Brasil e se os Estados Unidos estão aumentando? Vai ter fuga de capital. E o Brasil não é um país que, né? Quem é são mentalmente para investir aqui com o Lula no poder? Ninguém é idiota, né? Não é possível, né? Mais uma vez, essa elevação já estava no jargão dos investidores precificada. Ou seja, já se contava com uma alta nessa proporção. Assim, a divulgação da decisão do Fed não provocou movimentos mais acentuados na cotação do dólar frente ao real nesta quarta. Os efeitos no Brasil, contudo, também podem ser de longo prazo. A alta de juros nos Estados Unidos indica uma desaceleração da economia mundial nos meses seguintes, já que os empréstimos e investimentos ficam mais caros. Essa desaceleração tende a ter efeitos por aqui na forma de uma menor demanda pelos produtos e serviços brasileiros, que pode, no entanto, ajudar a reduzir a inflação doméstica. Não porque a inflação doméstica vai continuar alta, porque o Lula vai gastar muito dinheiro. Crédito barato. O Lula quer fazer isso, o Lula falou que vai fazer isso, né? E aquilo, a gente está num momento em que o mundo está desacelerando e o Lula quer gastar dinheiro, o Lula quer investir dinheiro, jogar dinheiro na economia de graça e barato, achando que o Brasil tem peito para crescer enquanto o mundo está desacelerando, né? É incrível isso, né? Não tem como, né? A crise econômica aí no Brasil é evidente. Agora, o problema é que a crise econômica do mundo vai acontecer, mas a do Brasil vai ser pior, porque nós temos no comando um corrupto, descondenado, né? Então, é isso, né? E tudo que eu já falei aqui nesse canal, muitas coisas que eu falei tá aí, né? A taxa de juros ela é aumentada para conter a alta da inflação. Se o Brasil quer gastar muito dinheiro, vai ter inflação, né? Vai emitir moeda, vai ter inflação. E qual é a forma de você conter a alta da inflação? Taxa de juros. O grande problema é que se tiver alta de inflação no Brasil, vão culpar o Roberto Campos Neto de novo. É aquilo. O mais absurdo de tudo é que no fim das contas o Roberto Campos Neto vai ser apontado pela esquerda brasileira como o grande culpado pela crise econômica. É evidente que isso vai acontecer, né? É evidente que isso vai acontecer, sendo que não tem culpa de nada. A taxa de juros no Brasil está assim. Primeiro, que o Brasil sempre teve taxa de juros altas. Segundo, porque realmente não tem como reduzir a taxa de juros numa situação que você tem um Lula na presidência, um descondenado, e você tem o Fed aumentando a taxa de juros, chegando a 5%, né? Como é que você vai competir com esses caras aí no exterior, né? Não tem. O Brasil já não tem investidor, não tem investidor que queira realmente investir no Brasil. Agora, com esse negócio aí, taxa de juros aumentando, fica mais difícil ainda, né? Basicamente, realmente o Brasil vai passar por uma crise econômica talvez ainda maior do que o mundo está passando, porque a gente tem esses idiotas no poder aí agora, né? Enfim, por hoje é só. Espero que curtam o meu vídeo, inscrevam-se no meu canal, comentem aqui embaixo e compartilhem o meu vídeo.